Olá! Hoje vamos falar sobre vieses inconscientes e como eles podem impactar as suas avaliações na Talent Review. Ao longo de nossa vida, a família, amigos, escola, filmes, novelas, além da publicidade e suas estratégias, nos ensinaram quais eram as referências a serem seguidas, o tal padrão. E o que acontece com quem não se encaixa nesses pré-requisitos? Quando você pensa em um profissional de sucesso, qual imagem surge em sua mente? Vamos supor que você precisa escolher alguém do seu time para ser promovido à liderança. Você deve optar entre um homem branco, sem filhos, e uma mulher que é mãe. Não sei você, mas infelizmente muitos ainda escolheriam um homem. Afinal, mães não têm a mesma capacidade de dedicação à empresa como os homens. Se você achou isso que eu acabei de falar ultrapassado, que bom, significa que está no caminho certo. E ainda nessa ideia da profissional que é mãe, essa é uma crença equivocada que acompanha a carreira das mulheres há muitos anos, o que resulta, na maioria das vezes, na exclusão das mães pelo mercado de trabalho. Falando em crenças, pergunte a um profissional negro quantas vezes ele foi confundido com um segurança ou profissional de limpeza de uma empresa, mesmo que não estivesse usando roupas que apontassem para isso. Ou quantas vezes presenciou alguém mudando de calçada apenas porque o viu caminhando em sua direção. Esses julgamentos e generalizações impactam todas as nossas relações, mas um dos aspectos mais afetados por ele, e que vem sendo bastante discutido nos últimos anos, é a diversidade no mercado de trabalho. Afinal, já ficou claro como toda essa conjuntura cria desigualdade no acesso às oportunidades, não é mesmo? Nossos julgamentos são controlados pelos vieses inconscientes. Os vieses inconscientes são preconceitos incorporados no nosso dia a dia e estão baseados em estereótipos de gênero, raça, classe, orientação sexual, idade e entre outros. Eles afetam nossas ações e julgamentos sem que prestemos atenção. Em outras palavras, são crenças que fomos levados a acreditar e que ditam nosso comportamento de forma tão natural que nem questionamos. Quer dizer, não questionávamos. No entanto, qualquer tipo de preconceito, generalização, julgamento sem conhecimento ou exclusão sem justificativa é um viés inconsciente em ação. Digo isso para que você não caia na armadilha de pensar: eu não tenho nada disso, não tenho preconceitos. Todos nós julgamos, é um fato. Aceitar isso é o primeiro passo em direção à desconstrução desse hábito. Com tudo isso em mente, eu trouxe aqui os 5 vieses mais comuns nos nossos pensamentos. O primeiro deles é o viés de confirmação. Nossa tendência é de procurar evidências que confirmem preconceitos e impressões que desenvolvemos sobre as pessoas quando estamos avaliando-nas, em vez de considerarmos informações realmente relevantes. Imagine que um membro do seu time faça um comentário na daily, dizendo que não está se sentindo muito produtivo naquele dia, e pouco depois você recebe uma notificação no LinkedIn mostrando um comentário dessa mesma pessoa em um post na plataforma. Qual é o seu primeiro pensamento? Mas é claro que não está se sentindo produtivo. Fica navegando no LinkedIn o dia inteiro. Mas será que essa é a verdade? Será que o colega não está utilizando um tempinho livre para esfriar a cabeça e tentar incentivar a criatividade? Ok, então qual é o antídoto para esse viés? Procure ter conversas pessoais com os seus colegas, a fim de conhecer sua história e como essa pessoa chegou até aqui. Afinal, membros de times mais próximos contribuem mais com o desenvolvimento um dos outros. Viés de afinidade. Sabe quando você encontra uma pessoa que é muito parecida com você? Gostos musicais, filmes, estilo de vida. Ter afinidades não é um problema, mas deixar de ver qualidades em pessoas diferentes de você é um problema e se chama viés de afinidade. A preferência de uma pessoa por indivíduos que sejam mais parecidos com ela, no que se diz a respeito às questões ideológicas, atitudes, aparência, religião, etc., é um dos tipos de vieses inconscientes mais comuns. Esse padrão que faz com que tenhamos uma tendência a julgar melhor quem se parece mais conosco. Para ajustar as suas percepções na avaliação e garantir que faça comentários justos, foque exclusivamente no comportamento profissional, entregas e colaboração por parte da pessoa avaliada. Viés de recência. Confundimos o que está prontamente disponível em nossa memória com aquilo que é mais frequente no comportamento de uma pessoa. Portanto, se o seu avaliado foi muito bem durante o ano, mas pisou na bola feio nos últimos dias antes da avaliação, podemos ter a impressão de que o erro é recorrente.
E como parar com essa percepção? Se esforce para pensar em evidências de todo o período em análise. Pode ser que essa pessoa tenha feito uma entrega incrível em uma certa data e você não está se lembrando. Para facilitar, pode ser interessante que o time faça uma revisão trimestral das contribuições de cada membro. Dessa forma, todos podem celebrar as conquistas e deixar evidente o empenho para alcançar as metas. Retorne os feedbacks dados ao longo desse período e revisite também as suas anotações. Viés de atribuição. Quando vamos atribuir a performance de um colega, temos dificuldade de distinguir, por exemplo, o que deve ser atribuído à sua competência e o que deve ser atribuído ao contexto em que a pessoa se insere, como fatores externos que facilitaram ou dificultaram o seu trabalho. Por exemplo, uma pessoa pode dar o seu melhor para desenvolver e entregar um projeto que traga valor para a empresa, mas questões como falta de comunicação do lado do cliente, falta de ferramentas adequadas disponíveis e até a falta de colaboração entre colegas podem ter um impacto grande na finalização, por justamente se tratarem de fatores externos. Qual o antídoto desse viés? Conheça as pessoas do seu time, entenda suas realidades. Essa pessoa é mãe em home office? Quantas jornadas ela faz por dia? Como ela está de saúde? Sempre pense e reflita. Quais os cenários que dificultam ou colaboram para a performance dessa pessoa? Efeito de halo ou auréola. Temos a tendência a não enxergar melhoras ou pioras no resultado dos nossos colegas e liderados quando temos uma forte opinião formada por algum acontecimento do passado, como um erro que a pessoa pode ter cometido. Imagine que você esteja em um projeto junto de um colega da sua equipe e que esse colega tenha passado uma informação equivocada para outro colaborador ou até para um cliente. E posteriormente, esse colaborador ou cliente dá uma bronca em vocês dois por causa do erro. A nossa tendência é ficar muito chateado com o nosso colega. Mas quem que não comete erros? Essa é uma grande oportunidade para não crucificá-lo e dar um feedback construtivo, ajudando-o a não repetir a situação. Antídoto: desenhe um quadro e divida ao meio. De um lado, coloque as maiores contribuições da pessoa avaliada. Do outro lado, coloque o que poderia ser melhor no comportamento ou no desempenho dessa pessoa. Tendência central. Em avaliações, tendemos a escolher as notas medianas, que são ali em cima do muro, mesmo quando temos uma opinião forte em relação ao avaliado. Por fim, para manter esse viés em xeque, tenha em mente que essa avaliação também serve de material e incentivo ao desenvolvimento. Por isso, avalie com uma nota que represente a real contribuição da pessoa em questão e não se esqueça de escrever comentários, pois essa é a parte mais rica da Talent Review. Agora que você entende esses vieses, analise cada um dos pontos e reveja como você tem lidado com suas relações. Por exemplo, em seu dia a dia na vida pessoal e profissional, com quantas pessoas você convive que são diferentes de você, que estão fora do seu padrão? Como se libertar dos vieses inconscientes? Para não cair na armadilha dos vieses, sempre questione a sua primeira impressão sobre alguém. Busque perguntar mais e supor menos, conhecendo melhor as pessoas por suas singularidades e não pelo que suas imagens possam representar a você. Isso é um exercício diário. Afinal, você foi ensinado por anos a pensar de forma limitada. É natural que leve um tempo para desconstruir pensamentos ultrapassados. É necessária paciência, mas também muita ação. Invista no autoconhecimento, na empatia e na curiosidade, e descubra que integrar a pluralidade à sua vida é muito mais interessante para a sua carreira, para suas relações e, claro, para a sociedade. Conto com a sua ajuda nessa Talent Review e no nosso ambiente de trabalho. Boa jornada!